e melhorando. Abacuque capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, e leremos, além desses, versículos 17, não 18, mas 17, 18 e o 19. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Eu lhe dou tempo para encontrar mesmo à distância. O texto sagrado diz assim: oração do profeta Abacuque, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Então, verso 17 nos diz: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová, o Senhor é minha força. Jeová, o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos de música. Queridos, este texto sagrado traz a alusão um homem chamado Abacuque, bastante conhecido nas mensagens de avivamento. Vocês, melhor do que eu, sabem que a palavra Abacuque significa abraço. Seguramente eu estou falando para pessoas que precisam receber nessa noite, então, um Abacuque de Deus. Recebam um abraço de Deus nesta noite, independente da circunstância que esteja atravessando. Abacuque, provavelmente um músico levita a serviço de Deus no templo, trazia consigo algumas características. Por exemplo, Abacuque era um músico levita com envergadura para a área da intercessão, ministério de intercessão. Bom dizer que este ministério, a vida de oração, é proposta de Deus para todos os seres humanos. Mas o segredo de uma vida de oração é para quem tem proposta com Deus, para quem tem compromisso com Deus, para quem tem aliança com Deus. E Abacuque tinha aliança com Deus e compromisso com Deus noutras áreas e especificamente pela oração. Além disto, muito provavelmente, nas orações, como por exemplo na oração do capítulo 3, ao orar, o profeta ora cantando
oração sob forma de canto. Ele ora cantando e daqui brota uma composição. Então, ele também compunha coisas de Deus aos homens. Existem pessoas que falam coisas dos homens a Deus. Tem outras que cantam coisas da vida aos homens. Existem outras que cantam suas histórias e contam para Deus. Mas existem pessoas que contam coisas de Deus aos homens, que cantam coisas de Deus aos homens, que adoram inspirados por Deus, e isto fazem diante dos homens. Abacuque, o compositor, este homem de Deus, voltado para a oração, e que tinha uma veia na área da composição, consegue ver, na época dele, a iniquidade. Vocês sabem que a palavra iniquidade, na essência, na raiz, significa pelo menos duas coisas. Primeiro, iniquidade é quebra de governo. Exemplo, o anjo que desde os céus caiu, quebrou o governo, queria quebrar o governo de Deus. E como Deus não aceita o segundo lugar do pódio, o rebelde caiu da posição de onde estava, caindo da graça. Iniquidade é quebra de governo. Mas, em segundo lugar, iniquidade significa maldade de sedução. Ou, em palavras mais claras, maldade materializada. Iniquidade, maldade, sedução de maldade ou maldade materializada. Abacuque viu a maldade, o pecado, a iniquidade que o povo de Judá estava vivendo, praticando e atravessando. Estava tão terrível o quadro que, para vocês terem noção do que Abacuque viu, ele viu pessoas vivendo uma vida dúbia, outras pessoas achando que a separação, que o divórcio e o litígio era uma coisa muito comum e que tinha que ser vista como a coisa mais normal do mundo. Mas ele viu mais. Abacuque viu as donzelas sendo envergonhadas, sendo abusadas na pureza. Ele viu os anciãos apanhando na face. Ele viu Israel empobrecendo e a graça e a presença de Deus se retirando do povo Israel. Quando Abacuque viu essas maldades e viu tantas mais, ele não ignorou o que viu, mas ele entrou em uma sala de intercessão específica, em um momento de intercessão específico para orar e para apresentar a Deus o que estava vendo. É interessante isto, porque tem pessoas que Deus mostra coisas e elas falam aos homens. Tem outras pessoas que Deus lhes mostra coisas e elas apenas comentam. Mas tem gente que Deus confiou a intercessão específica sobre alguém, sobre uma família, sobre uma circunstância, sobre alguma coisa. Irmão,
Deus confiou a você a oração a respeito de alguma causa ou alguém. Não comente o que Deus não mandou comentar. Fale com Deus assim como Abacuque falou. Apresente a Deus as queixas. Tem algumas coisas que têm que ser ditas apenas para Deus, porque pessoas não entenderão. Deus, escutando, dará direção. Abacuque reclama diante de Deus toda a maldade que estava acontecendo. Então, Deus deu-lhe a resposta. A resposta de Deus foi o silêncio. O silêncio de Deus, para quem costuma ouvir a voz de Deus audível, tem horas que é desesperador. Tem horas que é angustiante. Mas não esqueça, você pode até achar que porque a resposta de Deus foi o silêncio, Deus não está trabalhando. Ledo engano. Trabalhando Ele está. Ele só não quer te revelar os passos para você não atrapalhar o projeto. Ele só não quer lhe dizer as coordenadas porque Ele tem uma engenharia e um método perfeito de operação. Deus respondeu com silêncio. Então o profeta volta a clamar. E Deus então dá uma resposta. Esta segunda resposta, por sua vez. Deus diz a Abacuque: levantarei uma nação amarga, que marchará, e essa nação será instrumento de punição para o meu povo. Uma pergunta surge aqui deste pensamento. O profeta ora a Deus porque o povo de Deus estava pecando. Deus fica em silêncio. O profeta ora de novo. E Deus disse que levantaria uma nação ímpia, amarga, os caldeus, os babilônios, para punir o povo de Judá. Alguém dirá: isso não tem coerência? E quem foi que disse que Deus trabalha na norma humana? Quem foi que disse que Deus está preso por cabrestos nossos? Quem foi que disse que Deus está limitado pelo nosso modo de pensar, pelos nossos formatos litúrgicos? Quem foi que disse que Deus está limitado por tempo, por circunstâncias, por nome ou por sobrenome? Deus não está preso por isso, nem por nenhuma outra coisa. Deus disse: o ímpio que eu vou usar, é essa ferramenta de punição que eu vou usar, é esse adversário que eu vou usar para ensinar ao meu povo lições. E Deus assim fez. Tem horas que Deus permite a maldade para nos ensinar coisas que só na dor nós podemos aprender. Tem horas que Deus permite alguns instrumentos de punição e maldade para nos despertar. Estamos, neste tempo de agora, vivendo um despertador de Deus. Esse é o momento em que o despertador de Deus está apontado para os 4 cantos da terra. Está apontado para os 4 quadrantes da terra. Estejamos atentos ao despertador de Deus. O despertador de Deus está nos mostrando e nos ensinando coisas. Está nos convidando para uma vida mais próxima dele. Está convidando pessoas para a conversão, está convidando pessoas para mudar de vida. Sobre isso falarei um pouco mais neste instante. Deus permitiu os ímpios se levantarem.
Então, debaixo de uma punição por permissão de Deus, estava a ajudar o povo de Deus. Por esta causa, a oração do capítulo 3, a oração do capítulo 3, a oração em que lemos, oração do profeta Abacuque sob a forma de canto: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Esta oração cantada revela o desejo, revela o temor do profeta. Ele viu algo tão grande, ele viu de Deus uma permissão tão intensa, que ele caiu em si e disse: eu ouvi a tua palavra, as tuas declarações, há um temor em mim. A segunda parte desta oração é: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica na ira. Eu vou restringir isso aqui, porque isso faz parte do tempo de agora. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor. O avivamento a que fala o profeta Abacuque aqui é um avivamento estilo Israel abandonar a iniquidade, Deus manifestar a graça com uma nova oportunidade. Eu estou no contexto do texto. Avivamento para Abacuque aqui, o pedido de Abacuque é que Israel se converta e que Deus venha com uma nova oportunidade. Israel se converta, Deus vem com uma nova oportunidade. Bate palmas 2 ou 3 vezes para despertar alguns dentro dessa programação. Deus está nos convidando para um avivamento, estilo desprendimento de nós mesmos. Deus está nos convidando para crucificar o nosso eu. Deus está nos convidando para abrir mão das práticas pecaminosas. Deus está nos convidando para converter-nos. Está nos convidando para um giro completo, para uma nova vida, e uma nova vida em Cristo Jesus. Por quê? Porque a proposta de avivamento de Deus não é manifestação de juízo e morte, é manifestação de misericórdia. E vocês sabem que a palavra misericórdia significa oportunidade. Deus está conferindo uma nova oportunidade. Mas eu preciso contextualizar a mensagem. O contexto dessa mensagem para os dias atuais é simples demais. Há uma proposta de avivamento. O pastor Michel, para que pregar avivamento em época de pandemia? Parece ser ilógico, é não. Parece ser incoerente, não é não. Parece ser um contraponto, mentira. Tem muitos pontos favoráveis. Existe de Deus uma ação aqui, há uma proposta de Deus para nos avivar. Avivamento. Você percebeu que nesse tempo de agora, nós já podemos organizar avivamento em 2 épocas? Vocês pararam para perceber isso? A partir de agora, quando nós sairmos desse período de grande agravo mundial, lembraremos avivamento até esta pandemia e avivamento depois da pandemia. Vê que tem lógica pregar sobre isso? Que avivamento será mais valorizado quando nós sairmos disso. Existe uma proposta de Deus. Nós precisamos pegar o que vivemos, o que passou, precisamos somar as coisas que estão acontecendo agora e precisamos, em Deus, nos projetar para tudo que Deus quer no que diz respeito ao avivamento e à obra missionária. Há uma proposta de Deus que não morreu, há uma proposta de Deus que está de pé. Por que avivamento? Para que uma mensagem de avivamento? O que significa avivamento? Comparem comigo, por favor. Avivamentos são
épocas em que os cristãos se despertam para uma vida mais profunda e espiritual, para uma oração mais fervorosa, para um desejo mais ardente de promover a causa de Cristo e a salvação dos pecadores. Avivamento pode ser interpretado como sopro divino sobre as cinzas do nosso coração. Do ponto de vista bíblico, são épocas em que os cristãos se despertam para uma vida mais profunda, para uma vida mais espiritual, avivamentos, tempos abençoados, quando o Espírito de Deus de novo se move, se move sobre a nova criação, e a candura e a beleza da nova criação tornam-se visíveis. Avivamento ainda pressupõe arrependimento, unção, quebrantamento, restauração, santificação, submissão a Cristo. Avivar é se converter, avivar ainda é vivificar, renovar, mobilizar, ressuscitar. Eu faço uma pergunta aqui e agora, neste tempo de grande expectativa: quantos querem ser avivados? Quantos querem ser avivados? Eu quero. Quantos querem ser avivados no Espírito? Eu quero. Canto revirinha, ranto revassuncho, rendaraha. Quantos querem ser avivados no Espírito, na alma, no corpo, na sua vida diária? Quer ser avivado? Então não esqueça jamais isto. Duas forças produzem este avivamento. Quer ser avivado? Pegue esta primeira força que vai te alavancar nesse avivamento. São os descontentamentos com o presente. Tem gente que está conformada com o que está acontecendo. A igreja de Jesus não. A igreja de Jesus está em movimento. Ela crê que a sua missão não para agora. A igreja não se conforma. A igreja está orando, a igreja está evangelizando pelas áreas que necessário é fazê-lo. A igreja não está conformada, moldada ao tempo de agora. A igreja vai sair, a igreja de Jesus vai sair mais preparada, vai sair mais forte, vai sair mais cheia, vai sair mais treinada, vai sair mais capaz, vai sair ainda mais habilitada. Você vai sair mais forte disto. Você vai sair mais preparado disto. Você vai sair mais capaz em Cristo disso. Você vai sair cheia do Espírito Santo. Nós vamos sair mais crentes desse negócio. Glória a Jesus. Descontentamento com o presente. Nós estamos vivendo um sentimento de descontentamento. Nós temos em várias esferas perdido várias coisas. Temos perdido amigos, temos perdido parentes, temos perdido algumas coisas do ponto de vista material. Sim, tudo bem. Só que a igreja não pode perder a visão. A igreja não pode perder a unção da missão. A igreja não pode perder a visão. E não pode perder a unção da missão. Quem nos deu, quem nos outorgou, quem ordenou foi Jesus. Não vos conformeis com este mundo, disse o apóstolo Paulo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A igreja recebeu renovação do seu entendimento. Os crentes receberam renovação do entendimento. Então Deus está nos dizendo: se você
não se conformar, se você quiser mais de mim, se você orar a minha presença, se você me buscar, eu te darei composições de renovações, alguém vai olhar para você e vai dizer, já era, morreu. Deus vai olhar para você e vai dizer, tenho ainda que estar de pé. Deus vai olhar para você e vai dizer, tenho ainda que estar de pé. Sabe qual é a garantia do avivamento? Para quem não se contenta com o que está acontecendo, que não se conforma com o que está acontecendo, o ainda de Deus. Olha aqui, versículos 17, 18 e 19. Olha a garantia do avivamento pelo ainda. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja o fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. Todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Tenho ainda de Deus que está de pé. O diabo disse, não dá. Jeová disse, dá. Ainda vou fazer a obra. O diabo disse, eu vou matar. Jeová disse, eu arranco toda a cédula de morte, porque ainda minhas promessas estão de pé. O diabo disse, morre de fome. Jesus disse, morre não, eu sou providência, ainda sou provedor dela. O diabo disse, e agora? O ministério acabou, não dá para ela fazer, não dá para ele fazer. Jesus diz, dá sim, eu ainda sou Deus e continuarei sendo. A garantia do avivamento para os inconformados que crê que a sua chamada está de pé é o ainda de Deus. Nós ainda veremos coisas maiores do que vimos antes da pandemia. Quem acredita nesse negócio? Nós ainda veremos coisas extraordinárias, milagres assustadores, salvação em massa e salvação de maneira individual gloriosa, como aconteceu, está acontecendo e continuará a acontecer. Não se conforme, não entregue os pontos, não se contente. A proposta de Deus para os intercessores é, eu ainda vou fazer a obra. Descansa, Deus não perdeu o controle de absolutamente nada. E ainda, a segunda força que move o coração de alguém que quer ser avivado. Tem algum intercessor aqui que está dizendo para Jesus mudar tudo isso? Nós estamos crendo em que Ele está trabalhando e Ele pode fazer isso. A segunda força é as lembranças do passado. Isso aqui não é saudosismo, irmão. Isso aqui é valorização de coisas que Deus já fez. Oh, glória! Lembra-te do que Deus já fez na sua vida. Lembra-te do que Deus já fez na sua família. Lembra-te do que Deus já fez no seu casamento. Lembra-te do que Deus já fez no seu ministério, na sua chamada. Pois é, lembra-te do passado, as lembranças do passado. Glória a Deus. Quem quiser lembrar de coisa ruim é problema de quem quiser lembrar. Mas na minha mente tem um bocado de informação que motiva. Na minha mente tem um bocado de lembrança de coisas Deus fazendo coisas tremendas. E deixa eu lhe dizer uma coisa. Ultimamente eu tenho visto na minha mente, Deus vai fazer algo tão grande, tão tremendo. Quando passar esse negócio todo, eu creio e a igreja também crê. Deus vai fazer uns negócios aí que tem gente que vai dizer, não é a mesma igreja brasileira, essa igreja está mudada. Pois é, o crente cresce no levante. Lembra-te do passado, lembra-te do que Deus já fez na sua vida, mas lembra também, e lembre com exemplo saudável do que Deus já fez na época da igreja primitiva. Oh, glória! Oração, jejum, partir do pão, operações de Deus sem forçar coisa alguma. Lembra da igreja simples. Glória a Jesus.
Igreja simples aqui não é repulsa ao conforto. A igreja merece conforto. Igreja simples aqui não é repulsa a uma melhor qualidade de vida. Não é repulsa. A igreja pode gozar de qualidade de vida, sim, senhor, sim, senhora. Vida simples aqui é perceber a simplicidade da operação de Cristo em nós. É perceber a grandiosidade da operação de Deus em nós. Eu estou falando para gente aqui que não tem ouro, que não tem prata, gente que não aparece na sociedade, gente que não aparece nos anais dos cleros religiosos, mas é gente que Deus escolheu para esse tempo chamado agora, porque valoriza o que Deus já fez lá atrás. Pessoas sem passado são pessoas sem histórias. Pessoas que ignoram o que Deus já fez, não sabem o valor das lágrimas, não sabem o valor de sangue derramado, não sabem o valor das perseguições, não sabem que para nós chegarmos aqui, muita água já passou por debaixo dessa ponte, então, chamada vida espiritual e história da igreja. Então, para encerrar esse negócio aqui agora, há uma proposta altaneira de Deus. Se nós falamos sobre descontentamento com o presente, sobre as lembranças do passado que nos motivam pelos bons exemplos, eu devo lhe dizer uma coisa: Deus é o produtor do avivamento. Avivamento só Deus pode produzir. Nós fazemos a nossa parte, mas só Deus pode produzir. Tem um sem número de exemplos na Bíblia e na história da cristandade. Só Deus pode produzir. Se nós clamarmos, Ele traz. Amém. Eu quero convidar você para esta oração agora.